Casa Própria Sem Entrada em 45 dias. Sejam todos muito bem-vindos ao programa Casa Própria Sem Entrada em 45 dias. Aqui você aprende o caminho para conquistar a sua casa própria sem entrada, totalmente sem entrada, em apenas 45 dias. Meu nome é Anderson Augusto Ferreira, sou especialista em ajudar pessoas como você a conquistar a casa própria sem entrada e em 45 dias. E antes que a gente entre no assunto de hoje, já curte esse vídeo e me segue para não perder nenhum conteúdo como esse. E no episódio de hoje eu vou te contar um segredo. Sabia que você nunca vai perder o seu imóvel por falta de pagamento das parcelas? Fique até o final que eu vou te contar o porquê. A primeira coisa que você precisa entender é que este medo, ele é inerente do ser humano e ele afeta a todas as pessoas comuns e normais deste planeta. Quando você vai entrar em algo que é novo, isso obviamente que vai te assustar, que vai gerar uma questão emocional. Você é capaz de gastar todos os meses o seu salário sem saber para onde o dinheiro vai. Absolutamente isso que acontece com você. Mas você tem medo de entrar num financiamento porque simplesmente você acha que não vai conseguir pagar as parcelas. Isso é mais uma questão emocional em si do que qualquer outra coisa. Então a primeira coisa que você precisa entender e saber é que este medo, ele atinge a todas as pessoas comuns, não é um medo só seu, é um medo de todo mundo. Ah, será que eu vou conseguir pagar as parcelas? Ah, será que eu vou conseguir entrar nesse financiamento e não vou ter nenhum problema? E aí o tempo vai passando e você perde oportunidades. E se você ficar até o final, você vai entender como é que você faz para entrar no financiamento imobiliário. E mesmo que você tenha problemas, você pode ter a convicção e a certeza de que você não vai perder nunca o seu imóvel por falta de pagamento de parcelas. E eu vou te dar o segredo de como é que isso vai acontecer na sua vida. Então fica comigo até o final que você vai entender. Esses dias eu estava num desafio novo com a minha esposa, porque a gente está comprando alguns imóveis, estamos fazendo alguns investimentos, mas todas as vezes que a gente fala sobre esse assunto, todas as vezes que a gente que eu apresento uma oportunidade, eu tenho que vir com um projeto muito bem desenhado para convencê-la disso. E ela sempre apresenta os mesmos argumentos referente ao medo de não conseguir pagar a parcela. E é por isso que eu quero falar sobre este assunto com você hoje. Alguns dias atrás, nós fomos no shopping e ela estava precisando renovar o guarda-roupa e comprou algumas peças de roupa. Foi colocando no carrinho para poder experimentar. E engraçado que todas as roupas que ela experimentou ficaram excelentes. Ela ficou, e agora? Qual que eu compro, qual que eu não compro? Tal. Eu falei, qual que você gostou? Ela falou, de todas. Aí eu falei brincando, então leva todas. Ela não hesitou nem um segundo. Ela levou todas. Ela comprou todas. Deu mais de $1000 de roupa. Eu fiquei assustado. Eu falei, meu Deus, essa mulher tá com coragem. Mas aí eu me lembrei que no mês passado ela foi comigo na loja e também comprou um monte de roupa. Não deu mais de $1000, obviamente que eu comprei poucas peças, mas também deu um valor significativo. E no outro mês a mesma coisa. E aí eu guardei essa informação. Nós fomos conversar sobre o investimento de um imóvel novo que nós estamos comprando. E ela veio com a mesma conversa. Ah, porque e se acontecer alguma coisa? E se não der para pagar? Porque ia dar $800 o valor da parcela. Eu falei para ela, vamos fazer aqui um levantamento dos nossos investimentos e do nosso orçamento. Olha só, a gente tem margem de sobra. Mas agora, e se acontecer algum problema como aconteceu na Covid, não sei o que, e tal, e aquele medo de não conseguir pagar e perder o imóvel para o banco. Eu fiz um pequeno exercício com ela, de um imóvel que nós compramos há um ano atrás. Eu pedi uma avaliação desse imóvel. Olha só o trabalho que eu tive para convencer minha esposa. Eu peguei, solicitei uma avaliação desse imóvel no banco, atualmente, e ele teve uma valorização de 12%, uma média de 1% ao mês. E eu mostrei para ela, falei assim, olha aqui, benzinho, olha aqui, meu amor, esse imóvel que nós pagamos X, olha quanto ele está valendo agora, 12% a mais.
Lembra que você estava com medo de comprar, que a gente não ia conseguir, que não sei o que e tal, tal. E até agora tá tudo certo, nunca deu nenhum problema esse imóvel e ele tá lá. Mesmo que a gente não tivesse ele alugado, ele teve uma valorização de 12%. Agora, simplesmente, se colocar à venda, a gente tem aí um ganho de 12%, a gente não perde dinheiro. Ela falou, isso é verdade. Falei, a mesma coisa acontece, daí eu fiz uma avaliação do imóvel que nós moramos, quanto que ele valorizou nesses últimos anos. O imóvel que nós estamos pretendendo investir, que nós fizemos uma oferta de 20% abaixo do mercado, o proprietário aceitou, ou seja, de cara, só em dia de hoje a gente já ganhou 20% na negociação e ainda tem a valorização do tempo, que tem uma série de fatores. Eu apresentei para ela, eu falei assim, olha só, as pessoas têm uma questão emocional na hora de comprar um imóvel. Nós temos que ter um olhar totalmente desvinculado das emoções, porque as pessoas têm uma relação emocional com o imóvel, mas tem vários fatores a serem analisados além do fator gostar. Só que tem uma relação emocional com o imóvel e a gente tem que deixar essa relação emocional do lado, porque se a gente não deixar essa relação de lado, aí sim, você pode ter certeza, você vai estar amarrado emocionalmente com o imóvel e na hora que você tiver um problema, atrasar sua parcela, você vai perder seu imóvel para o banco. O grande lance é que este imóvel ele sofre uma valorização. Você não pode estar emocionalmente vinculado com esta operação. Não pode. Porque se você tiver um problema financeiro, vier atrasar sua parcela e perder o seu imóvel, você vai causar um trauma na sua família. Para isso não acontecer, o que você vai fazer? Imediatamente ao momento que você conseguiu fazer o seu financiamento e agora você já sabe como fazer, você vai fazer um segundo financiamento para comprar um imóvel que você vai deixar ele alugado no Airbnb. Por que no Airbnb? Ele vai te dar uma receita para você poder pagar não só a parcela deste novo imóvel, como também a parcela do seu imóvel. E caso haja algum problema, você já sabe como trabalhar pelo Airbnb, você já sabe quanto você vai estar recebendo de receita, você coloca um outro imóvel também para alugar no Airbnb e muda por um período, porque esse imóvel não vai deixar de ser seu. Aluga esse imóvel no Airbnb para você ter receita, a fim de você pagar a sua parcela, pagar por um aluguel eventual, em caso extremo. Eu estou falando em caso extremo. E outra, atrasou a parcela, já entre em contato com o seu gerente. Nunca faça no prazo máximo do financiamento, para você ter uma margem de negociação no caso de atraso de parcelas. Por exemplo, o prazo máximo que a Caixa Econômica Federal e o Banco Santander fazem é 420 meses. Por que você vai fazer em 420 meses se você pode fazer em 360? A diferença da parcela é bem pequena, mas você tem uma margem de 5 anos para caso haja alguma eventualidade de você renegociar o seu contrato. Então você nunca vai deixar com que essa situação chegue no extremo. Não deixa chegar no extremo. Muda imediatamente, aluga o imóvel, coloca no Airbnb, pega a receita, paga a parcela. Por que no Airbnb? Para você não ficar preso num contrato de 30 meses. No Airbnb, a pessoa entrou, ficou o tempo que ficou, vai embora. E é dinheiro na hora, você coloca as suas parcelas em dia e você volta para o seu imóvel novamente. Não tenha um apego emocional com essa situação, porque trata-se de um patrimônio que você está construindo para sua família. Você entender essa lógica é um benefício extremamente grande para o seu futuro. É um benefício que você vai mudar não só a sua história, mas a história da tua família. Por quê? É através do conhecimento que você vai gerar uma mudança extraordinária, uma mudança real na sua vida. Não se apegue emocionalmente. Atrasou a parcela, tá vendo que vai ter problema? Pega essa margem que você tem e negocia. Já usou a margem? Airbnb. Bota no Airbnb, vai viajar, fica na casa da família, aluga um outro imóvel, paga a parcela. Você nunca vai perder o seu imóvel para o banco por causa de atraso de parcela. Isso só acontece diante de decisões emocionais. A pessoa está emocionalmente envolvida com o imóvel. Ela está emocionalmente envolvida com a situação. É a questão, é minha família, é minha casa, eu não vou perder. E aquilo vai se acumulando, se acumulando, se acumulando. Quando você vai ver, perdeu o imóvel. Então, para você não perder o seu imóvel para o banco e ter que sair do imóvel
ali às pressas, por uma situação vexatória, passar por uma descredibilidade dessa, não se apegue emocionalmente. Use as estratégias do sistema a seu favor. E outras pessoas acabam confundindo muito a lógica do financiamento com o aluguel. Ah, eu vou atrasar minha parcela, vou perder meu imóvel. Deixa eu te falar, se você atrasar o seu aluguel, é capaz de você ser despejado. Já o imóvel é diferente. Mesmo que você atrase 1, 2, 3 meses, você não vai perder o seu imóvel. Você tem como negociar e é diferente. Já imaginou o aluguel, o dono do imóvel na tua porta, batendo, te cobrando, chamando a polícia para você poder sair do imóvel, entrando com ordem de despejo? Não é assim que funciona no banco. O banco ele só quer receber o valor da parcela. Então mesmo que você atrase 2, 3 parcelas, não te recomendo fazer isso, porque tem taxa de juros. Óbvio, o banco ele vende dinheiro, mas mesmo que isso aconteça, você não vai passar por esse vexame, você não vai passar por essa situação constrangedora, apelativa do dono do imóvel na sua cola, tirando o seu sossego, tirando a sua paz, te apertando para você fazer o pagamento. É completamente diferente. Então, quando você sai do aluguel e você vai para o financiamento, muitas coisas mudam na sua cabeça. Primeiro, a sua capacidade de ter adquirido um imóvel, você vai se sentir uma pessoa melhor. Quando você olhar no espelho, você vai se sentir mais honrado, inclusive. Vai ser mais honrado pela tua família, pelos seus filhos. Isso é natural. Isso é natural. Você não vai ter que pedir mais pinico para ninguém para poder ser seu fiador. Não vai ter que pagar seguro fiança, nada disso. Você muda de estágio de vida. Mas assim, imediato, você passa a ser uma outra pessoa. Porque a energia que está empregada nisso, a mudança que você está gerando na tua família, essa superação desse medo, dessa emoção trágica de pensar que vai perder o imóvel, isso, sem dúvida nenhuma, vai te colocar num outro estágio. Então não confunda. A lógica do aluguel, ela é completamente diferente da lógica do financiamento. De qualquer forma, você está pagando. Ou aluguel ou financiamento, não deixa de ser um pagamento que você está fazendo. Só que tem uma diferença. Quando você está pagando o aluguel, é um tipo de parcelamento que você está fazendo para poder morar. Vai no aluguel de 30 meses, você parcelou ali o direito de morar no imóvel por 30 meses, então você parcelou esse contrato em 30 meses e vai pagando ali a mensalidade. A diferença é que quando você paga o aluguel, ele é eterno. Não, você já parou para pensar nisso? O aluguel é eterno. O aluguel não tem fim, e quando você sai do imóvel, você não pega nada de volta. Você sai do imóvel com uma mão na frente, outra atrás, vai procurar outro imóvel. Já no caso de um imóvel próprio, não. Então tira esse medo da tua cabeça de que você não vai conseguir pagar, tira esse medo de que você vai perder seu imóvel, porque você já está numa situação periclitante de ter que pagar o aluguel pro resto da vida sem retorno. É uma escravidão isso. Já o financiamento tem fim, tem data para terminar. E outra, imagina, o imóvel de aluguel você não pode sublocar ele. Já o imóvel financiado que é seu, se você quiser mudar e alugar para outra pessoa, colocar no Airbnb, fazer o que você quiser, é seu, você faz isso. Então ponha isso na sua cabeça. Pagar aluguel e pagar o financiamento, você tem uma dívida do mesmo jeito, com a diferença de que um é para sempre e o outro tem data para terminar. Então já vamos colocar aqui de uma maneira definitiva. Você precisa de inteligência emocional. Você precisa tratar as suas emoções, buscar ajuda para conseguir superar os seus medos, porque definitivamente a gente não vai tratar nesse vídeo, que a gente não vai tratar nessa conversa mais sobre os medos que você tem. Vamos tratar de uma questão lógica, de uma questão financeira. Um imóvel você nunca vai perder, então a gente não vai mais tratar do medo que você tem. A gente vai falar aqui de uma questão lógica, prática e objetiva. Patrimônio para o futuro da sua família. Livre-se desta condenação eterna. O aluguel é uma condenação eterna. O aluguel é o verdadeiro inferno, porque não tem fim, não acaba. Todo mês você vai lá e paga, porque você já está até acostumado com esse inferno. E a parcela você tem medo de entrar no céu. A parcela é o céu, porque tem fim, vai acabar.
Você precisa entender sobre isso, porque o banco, ele não vai te tomar o imóvel que nem no caso do aluguel. Se você deixar de pagar ali o aluguel, o proprietário já vai entrar com uma ação de despejo e vai te tirar do imóvel em menos de 60 dias. No caso do financiamento imobiliário, não é assim que acontece. O banco, ele passa por um rito, ele passa por um ritual antes de tomar o imóvel definitivamente de você. E a primeira coisa que você tem que ficar alerta é entrar em contato com o gerente para fazer a negociação. É muito importante você saber disso, porque o que eu vejo acontecendo normalmente, tá? A pessoa, ela atrasou a parcela, ela já entra em desespero e ela fica paralisada, não sabe o que fazer. Aí os meses vão passando, os meses vão passando, os meses vão passando. O banco, ele só te manda uma cobrança, ele só tá te cobrando, ele não tá te ligando, não tá fazendo nada. E aí aquilo parece que entrou num cenário que não vai acontecer nada, mas o banco tá trabalhando, o jurídico tá trabalhando. Você não entra em contato. Agora, se você entrar em contato com a agência que é detentora do financiamento, o que vai acontecer? Você vai ganhar prazo, você vai conseguir renegociar o contrato, você vai conseguir jogar as parcelas, diluir as parcelas no financiamento, você vai conseguir jogar as parcelas pro final. No financiamento isso não acontece. É extremamente importante você saber disso, para que você de fato não perca o seu imóvel por falta de pagamento. Então existem vários benefícios, mesmo para quando você passar por alguma situação periclitante. Sabia que no contrato da Caixa Econômica tem pausa por perda de renda? Se você perder seu emprego, comprovadamente perder sua renda e apresentar para o banco, ele te dá uma pausa, sem acrescentar nada. Vai fazer isso no aluguel? Jamais. Jamais o proprietário vai te deixar um mês ali de graça. Então é extremamente importante você entender que você jamais vai perder o seu imóvel por falta de pagamento, entendendo isso que eu estou explicando para você. Entender como funciona o processo de financiamento imobiliário, como funciona a retomada de um imóvel, qual é a diferença entre pagar o aluguel e pagar a parcela do seu imóvel. A parcela do aluguel, ela é para sempre, não se esqueça disso. O financiamento tem fim. Então eu posso te garantir que o maior benefício que você tem em entender sobre esse assunto é que você jamais vai passar por esse dissabor. O conhecimento, ele supera o medo. A gente tem medo daquilo que a gente não conhece, a gente tem medo do desconhecido. Então quando você adquire o conhecimento, você vence este medo que assola a mente de todo ser humano. Isso é inerente do ser humano, acredite no que eu estou te falando. É normal, todas as pessoas que têm medo de fazer um financiamento por conta de atrasar as parcelas e de repente perder o imóvel, o discurso é igual, Eu já estou nisso há 20 anos. E o discurso é igualzinho. As pessoas falam a mesma coisa. Então, adquira o conhecimento e você não vai mais passar por esse sabor. E outra, tem um outro detalhe e é importante você saber. Existem alguns tipos de financiamento, sendo que os mais comuns é pela tabela saque e pela tabela price. Na tabela saque, você paga a maior carga de juros no começo do processo, no começo do financiamento, de forma que as suas últimas parcelas serão menores. Então você paga mais juros no começo e menos juros no final, o que é muito bom, porque você não sabe como vai ficar a economia no futuro, como que vai estar o mercado no futuro. Então é melhor você pagar a maior taxa de juros agora do que deixar para depois. No entanto, a parcela fica mais alta. Já na tabela price, os juros ele é dividido de forma equânime por todo o processo. No final das contas, o financiamento fica mais caro, só que a parcela fica mais barata. Então, para você que tem medo de passar pelo processo de financiamento por conta de não saber se vai conseguir pagar a parcela, pense na possibilidade de fazer na price. Vai ficar um pouquinho mais caro? Vai, mas a parcela vai ficar mais baixa. Ela vai ficar mais equilibrada ao seu orçamento. É mais recomendado que você faça o quê? Na tabela saque. Mas se esse é seu medo, faz na price. Por quê? É um benefício que você tem também de pagar uma parcela menor. No final das contas, é tudo uma questão emocional. Por quê? Tem vários casos de pessoas que a gente se torna amigo, que acaba participando, a gente acaba participando da vida.
vários casos. O Vander quitou o financiamento dele em 5 anos, a Stefânia quitou em 8 anos. Eu tenho vários exemplos de pessoas que no começo do processo estavam com medo, mas que ao longo dos anos conseguiram quitar o financiamento e viram que tudo era uma questão emocional. No final das contas, o medo do financiamento é uma questão emocional. Isso que eu estou falando. Procure entender sobre inteligência emocional, procure tratar os seus medos de forma emocional e não deixe que o processo seja emocional para você. Não tenha medo de entrar no financiamento. E outra, não caia nesse engodo de que eu vou fazer num prazo mais curto para quitar mais rápido. Não faça no prazo mais longo, porque as suas parcelas serão mais baixas e à medida que você tiver o recurso, o que você faz? Antecipa as últimas parcelas. Porque olha só, 3 parcelas do começo equivalem a 12 parcelas do final. Então se você pagar a sua parcela do mês mais 3 parcelas, você vai estar quitando o seu financiamento 3 vezes mais rápido. Então ao invés de fazer em 30 anos, você vai acabar quitando o seu imóvel aí numa média de 8 a 10 anos. Gente, uma vez que você supera esse medo, uma vez superado, acabou. Adquira o conhecimento. Só isso. Esse é o remédio para esse medo. Conhecimento. Os detalhes que você tem que saber que são mais importantes. E se eu atrasar minha parcela, Anderson, o banco vai tomar a minha casa? Não funciona bem assim, eu já falei no começo. Não é bem assim que funciona. Entre em contato, negocia, fala com o gerente. Você não vai perder sua casa. Entende? E outra, não faça no prazo máximo para que você tenha aí essa janela de 5 anos para você, em caso de alguma intercorrência, você ter como negociar, jogar para frente, não ter que pagar de uma vez um montante tão grande de parcelas atrasadas. Você não precisa ter medo de que você não vai conseguir pagar sua parcela e no final das contas perder o seu imóvel e perder tudo que você investiu. Isso não vai acontecer. Não seja displicente, só vai acontecer se você for displicente com o processo. Você tem que entender que existem mecanismos que vão te proteger ao longo do tempo, que existem formas de você proteger o seu processo e de você não perder o seu imóvel por conta de falta de pagamento, por conta de atraso nas parcelas. Isso definitivamente só vai acontecer se você tiver um envolvimento emocional com o imóvel. Não deixe que isso se torne um envolvimento emocional. Você está resolvendo um problema de moradia para sempre. O custo mais alto que a gente tem na nossa vida é com a moradia. E você está resolvendo esse problema. Então não tenha esse envolvimento emocional. Não tenha esse envolvimento emocional. E outro detalhe, ninguém lê o contrato. As pessoas não têm o costume de ler o contrato. Eu vou te dizer, leia o contrato. Existe um dispositivo legal no próprio contrato que em caso de uma eventualidade, em caso de acontecer uma emergência, você tem como pausar o seu processo. Leia o contrato para você entender melhor. A melhor maneira de você vencer esse medo é ler o contrato. Ler o contrato ali, estão todas as regras. É muita página. Você vai pagar durante 30 anos. Lê um pouquinho por mês. Lê uma página por dia. 2 meses você terminou de ler o contrato inteiro e você vai entender exatamente o que você pode, o que você não pode, o que está te protegendo, o que não está te protegendo. Tem o seguro do imóvel por danos físicos ao imóvel, tem o seguro por morte ou invalidez permanente. Então, já aluguel, isso não existe. Eu não tinha nem que estar te convencendo, não tinha nem que estar te dando esse discurso para você entender que comprar sua casa é melhor do que pagar aluguel. Porque, e tem mais uma. Se acontecer alguma coisa com você, morando de aluguel, você deixou a família totalmente desamparada. Pagando pelo seu financiamento, não. O seguro quita o financiamento. E você deixou sua família amparada. E por incrível que pareça, onde as pessoas mais erram, tem uma conotação emocional também. Porque, olha só, quando você atrasar a primeira parcela, não espere vencer a segunda. Já entre em contato com o banco, já entre em contato com o seu gerente. Vai lá e já resolve esse problema. Já negocia, já parcela, já joga para frente. Não espera, achando que o fato do banco não estar entrando em contato com você, nada está acontecendo. Vai chegar uma surpresa, o imóvel vai ser leiloado, pode até demorar mais de anos e você vai ter que sair do imóvel. Então, para isso não acontecer,
não espere mais do que 2 parcelas atrasarem. Atrasou 2, paga uma. Entre em contato com o gerente para que ele não fique no escuro e não mande o seu processo para frente. Por quê? Enquanto estiver na mão do gerente e ele puder segurar o processo para você, melhor. Então, relacione-se com o gerente, relacione-se com a agência. Porque uma vez que foi para o jurídico e no cartório já virou para o nome do banco, vai ser mais difícil para você conseguir resolver esse problema. Aí vira um problema. Então, comunicação, onde as pessoas mais erram. Atrasou, ficam ali quietas tentando juntar um dinheiro e não fala com o banco e não atende ligação. Não faça isso. Não faça isso, que esse é o risco da ruína. Você vai perder o seu imóvel. Então, comunique-se com o banco, mantenha um relacionamento aberto. Um relacionamento aberto com o banco. O que eu posso te dar de conselho assim, ó, que vai valer de tudo dessa nossa conversa? Organize os seus pagamentos da seguinte forma. Primeiro, entre num financiamento que não fique muito apertado ali na sua margem de renda. Não, sai do aluguel. Resolva primeiro esse problema. Sai do aluguel, maravilha. Como é que você vai organizar isso? Paga a primeira parcela e o equivalente a mais 3. Joga para pagar as parcelas do final. Não pague tipo 3 parcelas de uma vez, do mês corrente e dos próximos meses. Não, paga a do mês e as últimas. Cada 3 parcelas do valor da atual equivalem a 12 parcelas do final. Eu já falei sobre isso. Então, organize o seu pagamento de forma que você possa quitar o seu financiamento aí entre 5 e 10 anos. Pagando a primeira e as últimas. Faça dessa forma. E você, primeiro, o banco vai te enxergar com melhores olhos. Na hora que você tiver um aperto financeiro, por exemplo, isso vai ser avaliado. Um bom pagador merece crédito. Por mais que a situação ela sempre tende a melhorar, não faça um financiamento que seja acima daquilo que você aguenta. A não ser que você seja uma pessoa empreendedora, aí sim, porque você vai fazer o dinheiro acontecer de qualquer forma. Mas se você não tiver ali um bom treinamento para vendas e fizer uma parcela maior que você pode pagar, a única solução é você alugar um quarto para terceiros, e isso vai ajudar a pagar o próprio imóvel. A única solução é de repente você colocar o imóvel no Airbnb, ou então passar a ganhar mais dinheiro, porque senão você vai atrasar a parcela, e isso pode ser um problema para você. Então, para que isso não aconteça, fica ali dentro do seu orçamento, ou faça o imóvel trabalhar a seu favor, e sendo uma pessoa empreendedora, venda. Trabalhe com vendas, porque nas vendas você consegue fazer o dinheiro acontecer. Nunca deixe esse processo se tornar na sua vida um processo emocional. Não deixe isso acontecer. Você viu que a parcela vai ficar maior do que o que você pode pagar? Busque formas de complementar para que você tenha uma renda suficiente para pagar a parcela. Aluga um quarto, vai fazer vendas. Para você fazer esse financiamento de uma forma mais tranquila, o que você faz? Pega um imóvel que esteja dentro das suas condições de pagar. Ah, mas não é o imóvel do meu sonho. Sai do aluguel, vai ficar morando no imóvel dos seus sonhos. Morar de aluguel no imóvel dos sonhos é pesadelo, porque é pro resto da sua vida algo que não vai ser seu, nunca. Agora, se você ir passo a passo, mora num imóvel que não é exatamente o que você queria, mas pelo menos é um imóvel que está ali dentro das suas condições, ele vai valorizar. Lembra que eu contei para vocês, minha própria experiência? Meu imóvel que em um ano valorizou 12%, 1% ao mês. Meu Deus do céu, sem fazer nada, com total segurança, no meu controle. Então faça isso, aí dá o próximo passo e assim por diante. Por onde que você começa? Organizando o seu orçamento. Organize o seu orçamento para que você não venha se surpreender com uma parcela tão alta que você não possa pagar, de forma que você não consiga resolver esse problema e em poucos anos esse sonho se transforma num pesadelo. E hoje eu vou ficando por aqui. E se você gostou desse conteúdo, não deixe de seguir a gente. Curte para não perder mais nenhum conteúdo como esse. Já salva esse vídeo, encaminha para alguém que você ama, alguém que precisa ouvir esse conteúdo. E se prepare, porque nos dias 16, 18 e 20 de setembro eu vou fazer uma série de aulas onde eu vou te ensinar o caminho para você conquistar a sua casa própria totalmente sem entrada em 45 dias. Serão 3 dias de aulas totalmente gratuitas. Você não vai pagar nada por isso. Você só precisa clicar no link da bio ou no botão Saiba Mais
para você se cadastrar, cair para dentro do grupo de WhatsApp e nos vemos na sua casa própria.